Obrigado a todos que já se fazem presente nessa noite. É a semana... melhorou. É a semana do ministro. É a semana das lives, das 3 lives especial, onde vamos falar sobre os 9 dons. Na próxima nós vamos falar Você Pode. E na última tem surpresa. Queridos, para a gente é uma honra ter vocês aqui conosco. Mais uma noite abençoada. Você que está entrando conosco aqui, para a gente é gratificante saber que nós estamos sendo útil na vida de vocês. E bom, para quem não me conhece, eu sou o apóstolo Cauê Linhares, tá? E meu chamado é destravar ministros nos 9 dons para se tornar avivalistas. Amém? Vou repetir, o meu chamado é destravar ministros nos 9 dons para se tornar avivalistas. Amém? Esse é o chamado que o Senhor Deus ele colocou como responsabilidade para mim. E hoje nós vamos falar sobre os 9 dons, tá? Fala aí, pessoal, de onde vocês estão assistindo a gente? Fala pra gente aqui. Quero saber. Forma aqui pra gente. Fala, ó. Eu sou um aluno. Glória a Deus, Campinas. Pastor Roberto, seja bem-vindo, lindo. Que Deus te abençoe. Cauê Rodrigues entrou. Edilene, Alagoas. Olha, forte, hein? Eu sou do Piauí, Caraguatatuba. Pastora Sabrina, Bispa Maria, sejam bem-vindos. Então nós vamos Rio Claro. Eu sou de São Fidélis, Rio de Janeiro. Curitiba, Paraná, Salvador, Bragança. São Paulo. Sejam todos bem-vindos no nome precioso de Jesus, o Rei da Glória. É isso aí, pessoal. Então, como o meu chamado de destravar ministros nos 9 dons para se tornarem avivalistas, eu hoje vou falar mais sobre os 9 dons, sobre ministros que vão se tornar avivalistas. Limeira, seja bem-vindo. Santa Bárbara do Oeste, São Vicente, Poá, Campo Grande. Glória, louvado e bendizemos o nome do Senhor nessa noite de segunda-feira. Que bom vocês estarem conosco aqui, que bom, que bom. São Paulo, Bispa, Deus abençoe a sua vida. Shalom. Vamos lá. Tem mais alguém aqui? Tem alguém da Europa? Eu sei que tem gente de Portugal aqui na live. Semana dos Ministros. Uau! Semana do Ministro, com 3 lives na semana poderosa. Um grande abraço, São José do Rio Preto. Rena viva. Shalom, 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 povo. Boa noite, ótima segunda-feira. Começando a aprender mais sobre os dons espirituais. Então vou começar, tá? Portugal. Eu vou começar agora. Eu tô um pouco sem voz, porque eu tive ministrando na vigília lá em Mogi. E foi uma bênção, mas eu creio que Deus vai fazer algo muito grande aqui e vai revelar aqui coisas acerca do chamado, do destravar os dons espirituais e como se tornar avivalistas. Bom, shalom, querido irmão Áureo, seja bem-vindo. Por onde nós temos passado, já são dezenas de ministros
como pastores, como profetas, bispos e apóstolos que têm sido destravados, tá? No ministério de avivamento. Existe uma facilidade hoje, pessoal, que Deus me deu, tá? Seja bem-vindo, Silvio. Existe uma facilidade que o Senhor me deu em enxergar aonde os ministros estão errando, tá? Nas manifestações dos dons. Beleza? Então, por misericórdia, hoje eu tenho uma facilidade em poder ver cada ministro e poder ver, ó, é nisso, é aqui que você não está conseguindo a operar os dons espirituais. Eu, por misericórdia, Deus me deu essa perdão, facilidade, tá? Amém. Sejam bem-vindos. Aí entra o que eu vivo hoje, tá? Queridos, olha só, veja bem, eu decidi renunciar à minha vida para me relacionar com o Espírito Santo e me tornar um ministro de avivamento. Então, quando eu decidi renunciar à minha vida para me relacionar com o Espírito Santo e me tornar um ministro de avivamento, foi também por conta do chamado, e eu vou explicar tudo isso para vocês hoje, tá? Hoje nós estamos falando em mais objetivo, mais claro, sobre dons espirituais, que se fala os 9 dons. A Bíblia nos revela 9 dons do Espírito, beleza? 9 dons espirituais. E é sobre isso que nós viemos falar hoje, tanto no Insta quanto no Face, tá? No YouTube também. Se tiver pessoas que estão aqui no Insta e no Face e vocês não se inscreveram ainda no nosso canal AP Cauê Linhares, corre lá depois, se inscreva no nosso canal, beleza? Por quê? Porque lá vai ter diversas ministrações, ensinamentos, manifestações, tudo, e por onde a gente vai, a gente coloca os vídeos de curas lá no YouTube. Então eu faço a questão de vocês entrarem lá no YouTube e vocês se inscreverem para que vocês possam receber mais do Senhor, tá bom? É bênção, porque a internet, ela é um meio da gente hoje usar como uma possibilidade de chegar até vocês debaixo desse ministério de avivamento, tá bom? Amém? Então, se vocês não se inscreveram, corre lá, se inscreve no YouTube, AP Cauê Linhares, beleza? Tá bom? Vai ser uma honra para mim poder ser útil na vida de vocês lá no YouTube. É porque eu tô pedindo que vocês se inscrevam no YouTube, porque tem vídeos mais longos de ensinamentos que a gente não consegue colocar nem no Instagram, nem no Facebook, beleza? Então, ative o sino lá para vocês ficarem sabendo todas as novidades que o YouTube, se você vai lá, se inscreve e ativa o sino, você tá dizendo, ó, é bom o que o apóstolo Cauê Linhares tem ensinado para a gente, tá bom? Então, apóstolo, quero fazer uma pergunta rápida aqui para vocês. Vocês têm alguma dificuldade no ministério profético e sobre os 9 dons espirituais? Eu quero saber aí de vocês, se vocês têm algo que precisa ser, sabe, tratado, ou algo que vocês desejam fluir, que vocês estão travados nos dons do Espírito, tá? Feito no YouTube, olha aí, já se inscreveu lá. Edilene, muito obrigado, viu, querida? Maravilha.
Porque eu, Cauê, decidi renunciar à minha vida para me relacionar com o Espírito Santo. E isso me tornou um avivalista. Amém? Vale a pena você renunciar à televisão. Eu não estou falando para você não ter a televisão. Eu estou falando para você renunciar, tá? Para você obter um ministério de avivamento. Hoje nós viemos aqui para ensinar vocês, beleza? Ensinar acerca dos dons espirituais. E uma igreja que não opera dons espirituais, ela é uma igreja enferma. Amém? Shalom, querido. Então vamos lá. Queria falar um pouco sobre a minha história aqui para vocês. Como o apóstolo Paulo disse, eu sou um livro aberto. Eu preciso falar um pouco sobre a minha história, né? E eu quero falar para vocês da onde eu vim, quem eu sou, quem eu me tornei. É isso aí, pessoal do YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí conosco. Instagram, Facebook. Sejam todos muito bem-vindos nessa segunda-feira Power. Amém? Quem está feliz diz amém, dá um glória a Deus. Quem está aleluiado dá um holy. Faz Senhor, faz Senhor. Então, vamos lá. Eu queria falar, lembrando lá de trás, de algumas coisas que aconteceram na minha vida, como minha história, tá, pessoal? Eu queria falar o que foi que deu início, o que foi um gatilho para hoje eu me tornar quem eu sou. Mas vamos lá, o que foi o gatilho? Eu tive um livramento de prisão quando eu não conhecia Jesus. Eu tive um livramento de ser preso. E isso eu percebi que Deus estava agindo na minha vida. Então, através disso, despertou de eu buscar Jesus, de eu me tornar quem eu me tornei. Através disso, eu pude hoje observar que foi um gatilho, tá? Esse livramento que eu tive na minha vida lá atrás, tá? Só que aí ao longo do meu ministério eu conhecia o Senhor Jesus e eu comecei a andar, a caminhar. Já te acompanho no YouTube. Obrigado, Áureo. Quem não me acompanha no YouTube, pessoal, e não é inscrito, se inscreve lá, tá bom? E aí logo depois que eu tinha me lançado, que aconteceu esse gatilho na minha história, por um tempo eu comecei a viver dentro da igreja um momento de morte espiritual, um momento de depressão, um momento ao qual eu não conseguia, eu vivia a vida, mas estava morto espiritualmente. Então veio a depressão. E eu quero dizer algo para vocês. Há muitas pessoas, ouça bem isso, há muitas pessoas que estão dentro do evangelho, que estão passando traumas na sua alma, depressivos, síndrome do pânico, entre outros traumas, tá? E, bom, essa frustração, essa morte espiritual me levou a querer ficar numa caverna. Eu quis viver dentro de uma caverna. E eu passo por isso, ó, tá vendo? Há muitas pessoas que estão hoje frustradas. Há muitas pessoas que estão depressivas. Sejam bem-vindos aqui no YouTube, tá, queridos? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Para mim é uma honra tê-los aqui conosco, tá bom? Mas existiu
um fogo cerrado em meu peito. E esse fogo chamado eu não desisto de você, e eu te amo, e eu estou contigo, e eu quero que você volte a lembrar, e eu, por mais que eu não queria, o Senhor queria. Então talvez tem muitas pessoas aqui, Pastor Augusto, que você está vivendo um tempo difícil na sua vida. Você está vivendo um tempo depressivo, um tempo de morte espiritual. Eu quero te dizer uma coisa, a vida não acabou. Isso é apenas, até nisso Deus tem um propósito. Olha que forte. É muito forte. Porque Deus teve um propósito. E você sabe o que eu percebi no momento que eu estava passando essa frustração na minha vida? É forte. Eu percebi que Deus, Ele não desistia de mim. Pessoal, hoje é uma live específica de formação, uma live de preparação, tá? Uma live onde nós estamos falando dos dons espirituais, os 9 dons, para que vocês se tornem um avivalista. Esse é o meu chamado, tá bom? Beleza? Só lembrando vocês, o meu chamado é esse. Amém? Então, no começo do meu ministério, eu passei por depressão e eu me frustrei. E o que aconteceu, apóstolo, para você sair da depressão? Eu tive que perceber, preste atenção nisso. Eu tive que perceber na minha consciência o quanto eu valia para Deus, qual era o meu valor para Ele. Quando a gente esquece na consciência quem nós somos, nós entramos dentro de um cárcere, nós entramos dentro, assim como Elias entrou dentro da caverna. Então tem pessoas que estão aqui que talvez você está passando uma morte espiritual, talvez você está passando algo tão ruim na sua vida, que você decidiu não sair mais da sua casa, você não quer mais ter prazer à vida, você não quer mais viver a vida. E um dia aconteceu isso comigo, querido irmão, querida irmã, mas algo que chamou a minha atenção e revirou tudo. O quadro foi revertido. É que mesmo diante eu não querendo mais fazer aquilo que Deus tinha me chamado para fazer, eu desistindo, eu deixando tudo, jogando tudo pro ar, Deus ainda falava para mim assim: eu não desisto de você, Cauê. Como é bom a gente saber que mesmo a gente não querendo, Ele está todo o tempo batendo a porta e dizendo: eu te amo, você é meu, eu sou teu. E foi isso que me encorajou, porque Deus, Ele, às vezes Deus, Ele vai falar conosco. Deus tem profetas confundindo um lugar secreto com caverna. É verdade, exatamente isso. Porto Velho, Rondônia, seja bem-vindo. Então, pessoal, preste atenção nisso, preste atenção nisso. Existem pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, que você está vivendo um trauma, e esse trauma prendeu você, esse trauma trancou você de viver a totalidade de Deus, naquilo que você foi chamado, e segundo o ministério de avivamento. Por isso que vocês que chegou agora, vou repetir, o meu chamado é esse. Fazer com que vocês conheçam os 9 dons e, acima de tudo, se tornem ministros de avivamento, tá? Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus, quando ele volta, ele ressuscita, ele vê os seus discípulos, ele falou o quê? Avise para Pedro que eu estou vivo. Porque o diabo, ele trabalha onde? Na mente. O diabo trabalha onde? No subconsciente.
E quantas pessoas que estão aqui que você está travada e parece que o diabo olhou para essa situação e ele armou tudo e ele preferiu com que vocês ficassem presos nessa caverna, presos nessa cama, presos nesse trabalho, preso nessa situação, preso nesse trauma. Mas eu vim aqui te dizer que o Deus que não desistiu de mim, o Deus que me mostrou que eu era importante, o Deus que interage, o Deus que além dele ser um Deus, ele é um Pai. E hoje existe uma dificuldade no meio do sistema evangélico, por eles não conhecer Deus como um Pai, por eles ver que a figura de Deus está distorcida. Teve uma reviravolta hoje. Eu posso dizer para vocês que eu venci depressão, eu venci síndrome do pânico. É certo que às vezes as emoções elas vêm, porque a gente está no mundo terreno. No mundo a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, entende? Então há tantas pessoas que estão aqui agora, que você está passando um trauma e que você decidiu pedir a morte para Jesus. E Jesus me trouxe aqui para te dizer assim: não, eu troco a morte para a vida, eu faço você vencer a morte e eu te mostro que você pode ter aflições do mundo, mas quando eu estiver contigo, você pode passar por qualquer tipo de aflição. E Jesus não desiste da gente, porque por mais que a gente o negue, como Pedro negou, e aí Pedro depois se frustra, aí Pedro depois se diz assim, eu vou abandonar tudo, o ministério, eu vou abandonar o chamado, eu vou abandonar tudo aquilo que o Senhor colocou e confiou nas minhas mãos. Tem pessoas que estão aqui, que talvez você está pensando assim, eu vou jogar tudo para o alto, e o Senhor Jesus me trouxe aqui para te dizer: por você eu acalmo a tempestade. Por você, síndrome do pânico é complicada a sensação, muito. Por você eu não desisto, porque eu sou um bom pai. Jesus está indo de encontro agora a você, minha irmã, a você, meu querido irmão, e Ele está arrancando toda a morte espiritual. Jesus está arrancando a morte espiritual. Aleluia. E aí foi essa reviravolta que eu tive. Quanto mais eu falava não para Jesus, mais Jesus falava sim para mim. E aí quando eu vi que Ele estava se importando comigo, quando eu percebi que eu precisava lembrar de quem eu era, para então eu me levantar e dizer para Jezabel: acabou o teu reinado, eu falar para os espíritos malignos, ou espírito das trevas, ou eu olhar para o espírito da morte e bater de frente com ele e falar para ele assim: morte, você não tem mais vida, porque o meu Senhor veio, Ele veio para me dar vida, e vida com abundância. O Senhor me levantou nessa live para dizer: hoje eu entro nessa causa, eu visito os teus traumas. Jesus está tirando a depressão hoje de muitas pessoas que estão assistindo essa live. O Espírito Santo, Ele está hoje ressuscitando vidas, consciências. O Espírito Santo hoje Ele trouxe vocês aqui para dizer: a morte não tem poder, para dizer: ainda que você não me queira, eu estou todos os dias batendo. Ainda que você o negue, ainda que você não o queira, Ele está dizendo assim, se for preciso, além de eu falar com vocês, além de eu falar com vocês,
eu sussurro. Não entendeu, né? Tem pessoas que estão nessas lives aqui, que a sua vida tá tudo dando errado. Os problemas, as consequências. Tem pessoas que estão aqui que você está passando tantos traumas e você está dentro da igreja. E o Senhor me falou assim, ó, uau. Há pessoas que estão me ouvindo, Cauê. Eu estou falando com elas e elas não estão conseguindo entender quem eu chamei elas para serem. Assim ele falou comigo. Ei, Cauê, você esqueceu quem você é? A consciência, quando ela volta, como é que a consciência volta dentro de mim e eu venço os traumas, e eu venço a morte, e eu venço a depressão? Quando além dele falar com vocês, ele sussurra, ele fala baixo, com voz mansa, como ele falou com Elias dentro da caverna. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui hoje, nessa noite? Se for preciso, além de eu falar, eu vou sussurrar. E quando ele sussurrar, e quando ele falar baixinho, quando ele falar manso, na mansidão, você volta a entender a sua identidade. Shakaralamanda Rilanda Ramashe Rilamande Oh Kalabaramanda Rilanda Ramashe Riamande Relamasteria Sheriamande. Deus está falando com alguém aqui. Eu não desisto, eu não desisti. Sharalabarababashoria lamanda Recalabadashoria mantorela Relamasteria Sheria mande. O Espírito Santo está dizendo assim: eu tenho uma reviravolta. Porque enquanto o diabo está mostrando que você perdeu, eu levanto profetas para dizer: estou colocando as coisas no seu devido lugar. Estou colocando as coisas e estou arrancando hoje pessoas de dentro do deserto. Estou arrancando pessoas de dentro do vale. Estou arrancando pessoas de dentro da caverna. A morte espiritual eu estou arrancando pela raiz. Eu não desisto de vocês. Eu não desisto de vocês. A Hamashia de Israel. Quem está sentindo a presença de Jesus aí, levante as suas mãos e dê um glória. The presence, glory, Hainoni Holy Spirit. The King of Glory Jesus. Quem pode sentir a presença de Jesus aí na sua casa, dê um grito de glória. Dê um aleluia. Achou que a dor da rejeição iria te matar? Quem te chamou, te amou antes da fundação. Meu Deus, esse rapaz é profeta. Aleluia. Deus está arrancando você de dentro de um cárcere, de dentro de uma prisão. E aí que teve a minha reviravolta. Mas olha a importância. O que fez eu vencer a depressão, apóstolo Cícero? Bispa Maria, sabe o que fez eu vencer a depressão lá no comecinho do meu ministério? Porque não foram 9 dias, foram 9 anos de renúncia. Foram 9 anos passando muitos dias no monte, muitas noites no monte. E isso se resultou em intimidade, coisa que a igreja não prega e não fala. Eu não estou querendo colocar contra você o seu ministério, mas infelizmente o sistema religioso e evangélico, eles não falam sobre intimidade com o Espírito Santo. E foi isso que fez a virada. Foi isso que fez eu vencer. Foi isso que fez eu me tornar. Foi isso que fez eu entrar no meu subconsciente a arma de guerra
que o Senhor me levantou e me tornou. Entendeu? Entendeu? Apóstolo, por que você está dizendo que o seu chamado é fazer com que eu me torne um ministro e opere os 9 dons, e junto tudo isso eu me levante como um avivalista, como o Senhor é? Por que você está contando hoje a sua história? Por que você está falando hoje daquilo que aconteceu, daquilo que tem acontecido? Porque a razão pela qual eu decidi isso é fazer a vontade do Pai. E Jesus, ele veio à terra. E Yeshua, o Hamashia, ele veio à terra. Para quê? Fazer a vontade do Pai. A razão pela qual você decide, eu decido, você decide, é fazer a vontade do Pai. Por isso que eu estou falando tudo isso para vocês. Eu falei a minha história, eu falei o porquê eu fui chamado. Eu estou falando para vocês uma realidade de qual eu vivo hoje e que vocês estão prestes a viver em Deus. Sabe, lá em João, capítulo de número 17, o Senhor Jesus, ele faz um pedido para o Pai. O pedido ao qual é esse é que eu e você, antes da fundação do mundo, a glória que era revelada, eu e você, manifestasse ela. Entenda isso. O pedido de Jesus, ouça isso, o pedido de Jesus para o Pai. Jesus orou pedindo que a glória que fosse revelada, eu e você carregasse ela. Oh, Espírito Santo, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. E hoje eu posso afirmar para vocês que a razão pelo que eu vivo, a razão por eu viver e eu fazer a vontade de Deus, e eu ir nas igrejas, e eu ir atrás de pessoas que querem se tornar ministros e operar os dons espirituais, que foi esse chamado que Deus me deu, para que hoje vocês se tornem um avivalistas, é essa. É carregar a glória do Senhor e fazer com que outras pessoas carreguem. É essa vontade que está no meu interior. Essa vontade, ela cresce dia após dia, dia após dia. Apóstolo, você tem falha? Tem um monte. E todos os dias o Pai me aperfeiçoa. Todos os dias o Pai requer. E você sabe onde mais eu percebo isso? Quando eu me arrependo. Quando eu entendo que eu preciso me arrepender, o arrependimento vem. E quando o arrependimento vem, Aires, a gente muda de vida, a gente muda de atitude. Essa é a razão que eu vivo, a razão pelo qual eu decidi viver. É fazer a vontade, não é minha, mas do meu Pai, do Pai Celestial. E o próprio Jesus, Yeshua, o Hamashia de Israel, ele veio na terra para fazer a vontade do Pai. E ele pediu para o Pai: Pai, deixa com que o Cauê, deixa com que esse povo que está assistindo agora na live, eles conheçam a manifestação da glória que eu tinha contigo antes de eu vir à terra. Jesus estava pedindo para o Pai em oração que eu e você, preste atenção nisso, eu e você carregasse o extremo de Deus na terra. Extremo de Deus na terra. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas hoje falam de glória de Deus, falam da Shekhinah, fala sobre a nuvem, fala sobre outras coisas.
mas elas não conhecem, porque elas ouviram um ministro falando, mas não tiveram uma experiência própria. Elas ouvem outras pessoas falando e agora passam a falar, mas elas não tiveram um encontro próprio, um encontro real, tá? Sobre isso que eu quero falar aqui agora. Entenda isso. 9 dons espirituais. Você já percebeu? Obrigado, Espírito Santo. Você já percebeu que existem 2 tipos de manifestações hoje dentro do meio do Evangelho? Nós vamos falar agora sobre isso. Lá em Êxodo capítulo 30, versículo de número 25, nós vamos ver Moisés falando sobre um óleo chamado óleo genuíno. Um óleo composto segundo as obras do perfumista. Então, se ele estava preparando um óleo... Pega para mim esse daqui, por favor, João. Se Moisés estava preparando o óleo da santa unção, o óleo segundo composto perfume, o que adianta você ter um óleo dentro de você? A revelação desceu agora, tá? E perdeu o perfume. Não adianta nada você estar cheio do Espírito Santo, ouça isso, e não conhecer sobre os 9 dons espirituais. Porque o mais importante que você ter os dons é você saber usar. Por isso que hoje eu vou nos lugares, eu vejo os ministros a se movimentar, e eu vejo muitos dos ministros se movimentar errado. Por que errado? Porque você vai entender o exemplo que eu vou dar agora. Quantas pessoas que já oraram por vocês, que elas fizeram algo forçado e não foi o poder de Deus em ação, ou não foi a manifestação dos dons espirituais, ou ela pegou e girou sua cabeça 30 vezes à direita, empurrou você, e na realidade não era o dom que estava manifesto. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com o senhor, com a senhorita? Então você observa o quê? Que existe uma manifestação que genérica. Mas como Deus me deu a facilidade hoje de poder olhar e observar e ver nas pessoas aonde é que elas estão errando, e eu em modo rápido consigo pegar essas pessoas agora e prometer para elas muito resultado e falar: ó, eu vou te ensinar qual que é o caminho. Mas isso não é para qualquer um, isso é para ministros. Vou repetir, isso não é para qualquer um. Solta aí, profeta. Tá cheio de profeta do Instagram. Eita. Ainda tem coragem de... Glória a Deus. Então. Mas é sobre isso que eu estou dizendo para vocês. Sobre o genuíno. Sobre o óleo verdadeiro. Por que adianta eu ter um óleo? Ouça bem isso. O que adianta eu carregar um óleo dentro de mim e não carregar a essência, o perfume? Não vale de nada. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: que Deus, ele procura os tais. Quem são esses? Os verdadeiros adoradores. Se Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque tem quem? Os falsos adoradores. Agora eu quero te perguntar algo. Você quer se tornar um falso ministro, como no meio do evangelho tem um monte, ou você quer se tornar uma pessoa verdadeira? Meu Deus. Meu Deus, isso não estava nem no script. O Wi-Fi tá ligado, Jesus está falando aqui. E aí? Você quer ver curas acontecendo?
Você quer orar e ver pessoas sendo curadas de enfermidade, seja ela o câncer, seja ela o nódulo, seja ela a libertação. Você quer orar e ver pessoas pegando nojo do vício, nojo do cigarro, nojo da maconha, nojo da cocaína, nojo da prostituição. É um vício igual a droga, a pornografia. Enquanto a gente não decidir, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas qualquer dia eu venho aqui numa live falando sobre isso. Amém? Você precisa ter a decisão, eu quero abandonar. Aí Deus entra em ação, tá bom? Oh Jesus, eu te dou o louvor. E aí com facilidade agora a gente aprende a quebrar resistência, a enfrentar a religiosidade, a enfrentar a manipulação. E a gente vai lá e produz mais fome, a gente produz mais sede. E a pessoa fica encharcada. As pessoas não querem largar a essa presença, a esse fogo do Espírito. Agora eu estou entendendo, Espírito Santo. Eu estou debaixo de uma conexão que eu estou ouvindo dentro do interior de vocês. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então deixa o leão rugir. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão. E aquilo que os seus ministros, aquilo que os pastores não ensinou para vocês, aquilo que o sistema religioso, ele não ensinou para vocês, e aí vocês têm um ministério travado. Aí vocês têm um ministério travado. Um ministério que não flui. Um beijo, Lázaro. Deus abençoe, querido. Aí vocês têm um ministério que não anda. Só que aí o Senhor levanta pessoas como eu, pequena. Porque Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. E Deus está levantando nessa geração tempo de pessoas que não era nada, que além de carregar o óleo, vai carregar a essência, o perfume. Não adianta carregar o óleo dentro. Não adianta carregar manifestações se não carregar a essência. Meu Deus, é muito forte. Deus me fez lembrar a ministração do apóstolo Fred Berry. E ele pregou sobre isso com óleo na mão, falando sobre isso. Não adianta você carregar o poder se você não carregar os atributos, a realidade. Não adianta você ter os atributos se você não ter a realidade. É sobre intimidade que vai fazer você vencer qualquer trauma. É sobre relacionamento com o Espírito Santo, que fez da minha vida eu me tornar quem eu sou. O Espírito Santo pegou quem eu era, quem eu me tornei. Um homem mundano, há 9 anos atrás, um ex-porcaria, que eu não entrava no diabo, o diabo entrava em mim. E hoje, meu irmão, a gente pega ele, esfrega a cara dele na lama, e aonde a gente chega, ele corre. Entendeu? Pegou. O Senhor Jesus está pronto, o Espírito Santo está pronto em pegar homens, mulheres do mundo e fazerem se tornar homens e mulheres sábios, cheios de sabedoria, cheios de ciência, cheios de unção, cheios de dons espirituais, porque esse é o meu chamado, é levantar ministros com os 9 dons para se tornar um avivalista. Esse é o meu chamado. Amém? Glória a Deus.
próxima live nós vamos falar sobre os testemunhos daquilo que tem acontecido, por onde nós temos passado, e principalmente que nós temos formado ministros para o avivamento. É isso que Deus quer ver. Eita, eu vou falar, desceu mais uma, eu não vou segurar essa. Ah, Jesus, você me pegou aqui agora, hein? A revelação desceu. Quem quer? Diga glória a Deus aí. Eu tô com a revelação aqui, ó. Desceu o rolo ali, ó. Lá de cima, ó. Ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra, sinto galopar dos cavalos. Eu tô ouvindo barulhos. Meu Deus, eu tô sentindo a presença de Jesus aqui. Você tá sentindo aí também? Sinto galopar dos cavalos. Marchando pra guerra. Ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas. Marchando pra guerra, Chacantorolantia fandoro, Sheria la mande, Rila manda, Rela storia charamanda. Não existe nada que substitua essa manifestação, a presença do Holy Spirit. I believe Holy Spirit. E a presença do Espírito Santo é real, filho. A presença do Espírito Santo é real, Sula. A presença do Espírito Santo é real. Não adianta eu ter o óleo. Não adianta, o óleo estar dentro de mim, se eu perdi o perfume. Se eu perdi o perfume, não vai funcionar. Mas eu quero te ensinar. Eu quero pegar você e levar você a se tornar um dos maiores ministros que vai operar 9 dons espirituais. Eu estou dando a certeza que eu tenho a possibilidade de fazer isso com você. Com você. Com você. Amém? Deixa eu falar algo para vocês aqui. O Senhor Deus me deu uma revelação aqui. E há muitos hoje coaches. Eu não tenho nada contra coaches. Eles cuidam de uma área e eu cuido da espiritual. Eles podem falar até de emoções, mas não tentem mudar o evangelho de Cristo. Não tentem mudar a palavra, o que ela diz. Porque eu estou vendo um monte de pessoas que eram ministros do Senhor carregando óleo, mas a essência perdeu. Não tentem mudar o evangelho e colocar o que é coach dentro da igreja do Senhor, meu irmão. Não tentem mudar o evangelho do Senhor. Ei! O Senhor virá. O Senhor virá. Mas Ele quer que você tenha o óleo e não perca a essência. Eu não tenho medo de falar o que o Senhor está mandando, não. Não tenho medo. Muito menos para líderes ministeriais. Se você não está aceitando, não é para você, é para ministro. Sim.
Eu quero ler aqui um trecho na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 12, está aqui, ó, que fala acerca dos 9 dons espirituais, tá? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. A salvação também é um dom de Deus, tá, pessoal? 1 Coríntios 12 diz assim, acerca dos dons espirituais, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis de conduzir vós aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anatema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo o Espírito Santo. Versículo 4, olha isso. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito concedida a cada um, visando a um proveito. Então talvez você queira os 9 dons, mas Deus vai olhar para você e vai ver a sua totalidade, vai ver a sua renúncia, vai ver o que você está preparado para operar, tá? E a diversidade de dom, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, primeiro dom, e a outro segundo o mesmo Espírito de conhecimento, segundo dom, a outro no mesmo Espírito a fé, terceiro, então seja, a fé é um dom, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro operar milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a um variedades, obrigado Espírito Santo, de línguas, e a outro capacidade para interpretá-la. A gente orou para um irmão que veio pedir para ser batizado com o Espírito Santo agora em Mogi, e orar em línguas celestiais, que é algo tão fácil que os crentes hoje impossibilita, né? Os religiosos criou umas doutrinas para o batismo com o Espírito Santo que prende, né, as pessoas. E por isso que a gente faz ao contrário. Deus nos chama lá para a gente ir lá e habilitá-los, né? E destravá-los, tá? E eu orei por esse irmão, ele veio de Rio Claro. Acredite se quiser, o rapaz falou em aramaico, hebraico. Ele falou fluente, dons de variedades, tá? E a outra capacidade de interpretá-la, que é uma coisa muito linda que acontece no meio da igreja, que é o recado que Deus quer trazer para a igreja. Mas um só, é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Os 9 dons é os 9 dons espirituais, tá? Que a gente vai falar sobre quebrar essas resistências, de quebrar os ensinamentos que a igreja ou muitos que não o conhecia colocou cada coisa na sua cabeça e você tá tão preso, tá tão travado que o seu ministério não flui. Então o intuito é destravar vocês nos dons. Destravando vocês nos dons, vocês se tornam avivalistas. Uma igreja sem operar dons é uma igreja enferma. Não adianta ter o óleo. Pode ter o óleo, mas não pode perder a essência. Amém? Outra coisa que eu quero falar, há hoje uma manipulação, sabe, pessoal? Há uma manipulação assim, ó, preste atenção nisso. Não, porque esse negócio aí de cair não é de Deus. Esse negócio que as pessoas tremem não é de Deus.
Esse negócio que as pessoas falam em línguas não é de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O sobrenatural não se explica, se vive. E há muitas pessoas que estão tentando entender o sobrenatural e o Senhor está dizendo assim: para de tentar entender, se viva. Porque o sobrenatural de Deus, entenda isso, pessoal. Quando Deus ele vem com essas manifestações, está na Bíblia. A Bíblia nos mostra que pessoas caíram ao chão e não foram capeta, não foi demônios. E aí a religião vem e manipula. A religião vem, os sacerdotes não podiam ficar de pé. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Obrigado, Guilherme. Entenda. Olha isso. As maiores manifestações, quando a presença de Deus, a manifestação do kavod, que no hebraico se diz o peso da minha glória, que eu vou falar isso para frente, ou um anjo veio, ou a mulher que estava com sangue, o fluxo sanguíneo, a mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus, ela foi curada e ela foi vista tremendo, porque ela tocou e recebeu a virtude, o poder em ação. Então, pegue todas essas coisas que construíram, que tudo isso que eu falei de manifestações do Espírito não é de Deus, e retire de dentro do seu interior e deixa que o Espírito Santo ele construa. Porque o poder de Deus, quando ele chega hoje dentro das igrejas do Brasil, muitas delas não conhecem e se assustam, porque não sabem quem é o Espírito Santo. Tá bom? Então, é sobre esses bloqueios e manipulação de Jezabel, hoje dentro das igrejas evangélicas do Brasil, que hoje Deus está quebrando. Tá bom? O Espírito Santo é educado, meu irmão. Meu irmão, o Espírito Santo não vai fazer nenhuma pessoa se machucar. Não é porque cai que a pessoa se machucou que ela vai se machucar. Eu sei do que eu estou falando porque eu vivo debaixo dessa atmosfera. Mas quando a pessoa ela começa a confrontar muito, mesmo mostrando na Bíblia o que está escrito referente a essas manifestações, é porque ela sabe mais do que Deus. E aí sabe o que Jesus faz? Ele não gasta tempo, ele só bate o pé dele e vaza. É isso que a gente faz. Então, o que acontece depois que a gente quebra as manipulações da religião? Porque a religião não é o reino. A religião é diferente do reino. Deus quer manifestar o poder dele na sua vida e fazer com que você viva o sobrenatural. E até agora você não percebeu isso. Há muito tempo Deus está batendo lá todos os dias. Mas você prefere Netflix, você prefere isso, você prefere aquilo, você prefere Facebook, Instagram e TikTok e YouTube, e você não quer viver o que Deus quer viver no sobrenatural. Aí você vai ver o seu DNA mudando, aí você vai ver o seu espírito mudando, aí você vai ver você mudando, aí você vai ver que vai ter certas atitudes que você não vai conver mais, não vai ser mais conveniente para você, porque agora, além de você carregar a unção do Espírito Santo, você está passando e deixando o perfume de Jesus e as pessoas estão falando: opa, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem diferente, ali vai uma mulher diferente. Então hoje a gente faz o que, menina? As pessoas terem mais sede, mais fome. As pessoas que não têm vontade de buscar o Espírito Santo e que vão para a igreja para buscar apenas a chave da vitória ou a chave da bênção. Ei, você já pensou em ir na igreja e se derramar e se derreter? Você já pensou em ir na igreja para você buscar, como o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 14, busque os melhores dons? Você já pensou em ir na igreja para você se derreter todinho e você querer Jesus acima de tudo, independente do que você esteja passando?
O que você está passando é apenas um gatilho para vocês se tornarem quem Deus quer que vocês se tornem. Então, independente de situação, Jesus quer ter um encontro sobrenatural com você e você. O Senhor quer te dar um encontro a qual eu tive com Ele, e Ele desceu dentro de uma igreja em São José do Rio Preto. Ele disse: eu só vim aqui te mostrar que eu estou com você. Não foi anjos não, meu irmão, foi Ele. Eu vi Ele, eu tive uma experiência com Ele. Você está disposto a viver coisa maior do que o Cauê viveu? Você está disposto a viver coisa maior do que eu vivi? Porque Ele está te chamando. Vem, 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 vem. Só abre seu coração, que você vai ver o que você vai ver e vai viver. Ah, Jesus. A gente começa a ministrar e às vezes chegam uns anjos de alta patente. Só que quando eles chegam, o culto para, a atmosfera muda, o ar muda, e eles começam a entrar na igreja. Aí você vê que a magnitude dos anjos já não é de baixa patente, é anjos de alta patente. Aí você vê que a autoridade que agora entra dentro do corpo eclesiástico, dentro de um ministério, e eles começam a operar sinais e maravilhas, e o Cauê já não faz mais nada, porque o Cauê nunca vai fazer nada. Quem faz é Ele. Eu só estou fazendo a vontade do Pai. Abba, Abba, Pai. E a vontade do Pai, fazer ela me faz viver. Fazer ela é viver a totalidade do Pai. Fazer ela é fazer o que o Pai me designou a fazer. Eu tive muitos encontros e tenho todos os dias. Eu tenho encontros tão fortes com o Espírito Santo. Eu tenho realidades de relacionamento e intimidade profunda. Sendo uma pessoa falha, eu vivo experiências onde Deus me toca no profundo, no íntimo do meu interior. E eu estou falando uma coisa que os crentes não vivem no meio da igreja evangélica. Eles preferem ir no culto para quê? Pedir a chave. Isso apenas vem quando você está com Ele. Vai vir do leste, do norte, do sul e do oeste. A bênção vai vir até a tua mão. Você não vai precisar ir atrás dela. Não quero ver o que a alma vê. Você está disposto a se derreter de novo? Você está disposto a ser tocado por Deus ao ponto de você dizer assim: eu estou abandonando todos os pecados, porque agora o fogo do Senhor me consumiu e me ativou. Vocês estão dispostos a se derreter de novo na presença, como na primeira vez que você chorava, como uma criança, ou como Deus falou comigo dentro do avião: filho, eu me orgulho de você. E não foi só palavra, mas o sentimento de Deus entrou no meu peito, e eu senti o que Ele estava sentindo. Ai, Jesus! Larco la mahai rocharamanda. Relamanto rilasta charamanda. O que vocês estão achando dessas lives? Me diga aí. Comente agora tudo que está passando no seu interior. Comente agora. Atmosfera Power. Seja bem-vindo, doce, imensurável Espírito Santo. Roliantia foronde cacharalamanda. Charalamanto rilasteria charamandende. Recebe aí, meu irmão Tiago. Portugal está sendo transformada por causa de pessoas como você. Pessoas que vão carregar uma atmosfera, vão carregar dons. Podemos sentir uma paz dentro de uma nuvem. Uau! É muito forte, sabedoria, conhecimento da parte de Deus.
Magnífico, querido Áureo. Aleluia. Quando essa manifestação ela vem, meu irmão, quando essa manifestação vem, minha irmã, Deus começa a mudar tudo as coisas. Deus começa a mudar tudo. E aí Ele começa a retirar tudo aquelas coisas que não é dele, principalmente a depressão, principalmente a morte espiritual. Shanda kalabanda ralamanda sharalamanda shorolobofanto ronde kamantorila sharamande. Porque agora eu estou vivendo a totalidade do Senhor. Eu estou vivendo aquilo que Ele quer. Deus fez eu falar para vocês, porque o meu chamado é esse: destravar os 9 dons, para que vocês se tornem avivalistas. É tempo de a gente queimar. Filho, vamos queimar. Tua beleza me chama. Da calabarra la mantoria la mandarraba baboshe. Relamantoria la charramanda. Oh! Eu tô sentindo que tá descendo aí um óleo fresco, um azeite fresco. Mas é um azeite que tem perfume, que tem cheiro verdadeiro. Não é um cheiro falso, mas é um óleo novo. É um azeite fresco. E que esse azeite ele não perde o seu aroma. Diante daquele que eu quero estar. Diante daquele que é fogo. Deus falou com você, compartilha essa live. Compartilha nos grupos. Compartilha no seu Facebook. Toda arrepiada. Isso é as águas vivas. Esse é o rio de Deus, querida irmã. Não adianta carregar só a essência, carregar o óleo, mas não carregar a essência. Nada se compara. Nada se compara. Nada se compara. Beleza. Tem pessoas sendo tocadas aí agora. Você está orando em línguas celestiais. Comece a orar em línguas agora. Até você que não ora em línguas, comece a falar em línguas. Fale as palavrinhas. Shandoro kandalaba sharamande. Sharakalabara ba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 s. Relamandoria sheriande. Lararara. Ore em línguas celestiais. Há um renovo de Deus agora. Há um óleo de Deus que desceu aí. Chorolantifiando romanda charalamanda. Rilamanteria charamande. Rilastoria charamande.
Sharalamanda Rabababa Sheriamande. Sharalabarabababababa. Oh, rialamande, riande. Oh, rialamanto, rolomancia, fanto, re, sharamande. Shakaralababa, shoriamanda. Rilamande, riandalama, shiriande. Meus pés estão pegando fogo. Me faz queimar, olhar tua face, me faz respirar, olhar em teus olhos. Não adianta nada ter a essência, ter o óleo, mas não ter o perfume. Mais, Silvio, mais. Jesus é maravilhoso. E Ele está apto e pronto para levar a vocês a conhecer o sobrenatural. Hoje o meu chamado é esse: é destravar ministros para os 9 dons. Hoje o meu chamado é destravar ministros nos 9 dons para se tornar avivalistas. Shalom, Grazi, um beijão, querida, Deus abençoe. Aparece aí, aparece nos cultos aí. Deus vai te entregar algo grande. Pessoal, vocês que não conseguiram assistir, assista essa live desde o começo, tá? E você vai entender a realidade e a facilidade que a gente tem hoje de trazer resultados. Eu falo isso com convicção, tá? Você que não está inscrito no nosso canal, é a Cauê Linhares. A gente vai começar a fazer lives no YouTube, tá? E vocês que não estão inscritos, corre lá e se inscreve lá na live. Tô meio embriagado já, tá? Não liga não. Se inscreva lá no canal do YouTube, a Cauê Linhares, tá? Pessoal, queria antes de terminar essa live aqui, que vocês conhecessem uma pessoa especial aqui que caminha comigo. E esse é um dos homens que tem sido o braço direito do nosso ministério. É ele que faz tudo por detrás, ele que tem muitas revelações do reino. E eu queria apresentar para o canal do YouTube, para o Instagram, para o Facebook. Vem cá, Johannes. Esse é um homem que tem um coração gigantesco. Senta aí. Esse é uma das pessoas que boa noite, nos ajuda, faz muita coisa aqui no meio do canal, faz os cortes do canal. Eu queria que vocês conhecessem. Dá uma palavrinha, pessoal. Queria até tirar uma foto, mas está todos os celulares ocupados aqui. Não dá nem para tirar a foto do nosso estúdio aqui. Estamos em 3 canais ao mesmo tempo. Aqui é o Instagram, aqui é o Facebook, aqui é o YouTube, que a gente vai desenvolver cada vez mais, né? Que a gente recebeu a liberação do YouTube para fazer as lives. Então todos vocês que estão aí nos outros canais, façam a inscrição no YouTube, que é importante. E a gente vai ter mais 2 lives essa semana. O Cauê vai trazer mais 2 lives bem impactantes, bem especiais. Uma na quarta-feira agora,
depois de amanhã, no mesmo horário, nos mesmos canais. E a outra na quinta-feira, na sequência, que vai ser uma live surpresa, que vai ter um conteúdo bem forte para vocês. Amém? Então quero deixar esse convite para todo mundo se inscrever no YouTube, para todo mundo participar das próximas 2 lives. E daqui para frente, provavelmente a gente vai ter lives contínuas no YouTube, toda semana algum conteúdo para a gente propagar o reino e alcançar cada vez mais almas e principalmente ministros, né? Que é o chamado do apóstolo: despertar, destravar o ministério de quem está no banco ou de quem está com seu ministério parado, congelado, bloqueado, seja como for. O reino precisa ser vivido, precisa ser destravado. Amém? Ah, deixa eu falar outra coisa. Ele parece com o Celso Portiolli, né, pessoal? Pessoal, esse cara aqui é um cara que Deus, é um anjo de Deus nas nossas vidas. Eu amo muito a vida dele, não é puxando sardinha não, mas ele é uma pessoa muito especial pra gente, pra vocês aí. Eu queria que vocês conhecessem ele, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vão lá, corre lá, vai lá no YouTube, se inscreve lá no canal. Parece mesmo, viu? Ele é uma benção. Que Deus abençoe vocês poderosamente aí, tá bom? Um beijão. E volta aqui que eu vou tirar uma foto agora. Amém. Pera aí, pessoal, pera aí. É ele que faz muita coisa lá no YouTube, tá? A gente está trabalhando mesmo muito para ver vocês abençoados, para ver vocês. Peraí que eu tô tirando a foto, eu vou sugar um pouco do ar aqui, peraí. Então é isso aí, pessoal. Foi muito gratificante para todos nós ter vocês aqui. Que Deus abençoe poderosamente. Quarta-feira, que horário? 20 horas. Às 20 horas na quarta-feira, nós vamos falar nessa semana dos ministros, tá? Sobre você pode. Você pode. Tá bom? Que Deus abençoe muito. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Que Deus abençoe poderosamente todos vocês. Todos vocês. Shalom. Que Deus abençoe, pessoal. Um beijo.